Boa tarde, aqui é você que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial e também no Som da América FM 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Está no ar, Rede Notícia. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12 horas em ponto. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, no nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro. E você já sabe, né? A gente quer você também nas nossas redes sociais. Acompanhe o Rede Notícia. A gente tem um canal exclusivo no YouTube. É o Rede Notícia TVH. Segue a gente lá. Somos 5.500 inscritos. Queremos bater a meta de 6.000 inscritos e contamos com você. E também faço um convite para seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. A gente começa o Rede Notícia desta quinta-feira falando sobre desdobramentos daquele caso do assassinato do Gari Laudemir Fernandes aqui em Belo Horizonte. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais o afastamento da delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira do Comitê de Ética em Pesquisa da Academia da Polícia Civil do Estado. A delegada, é bom a gente lembrar, é esposa de René da Silva Nogueira Júnior, suspeito de assassinar o Gari Laudemir de Souza Fernandes no último dia 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte. O comitê, do qual a delegada era membro titular desde sua criação em agosto do ano passado, é responsável por avaliar projetos de pesquisa que envolvem seres humanos para garantir que sejam conduzidos de forma ética. Para substituir Ana Paula Lamego, a delegada geral e diretora da Academia de Polícia Civil, Yukari Miata, anunciou a nomeação da professora Flora Moara Lima. A equipe de jornalismo da Rede Catedral entrou em contato com a Polícia Civil para saber se a troca de membros é temporária ou definitiva, mas até o momento não obtivemos resposta. Além desse afastamento desse comitê de ética, a delegada Ana Paula Balbino foi também afastada das atividades para tratamento de saúde. Quem traz as informações é a Gabriela Salles. A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de René da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar o Gari Laudemir de Souza Fernandes, está afastada das atividades por 60 dias. A servidora pública encaminhou ao Departamento da Polícia Civil um atestado médico pedindo o afastamento do trabalho. O documento do Hospital da Corporação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, dia 27, e informa que a servidora está passando por um tratamento de saúde desde o dia 13 de agosto, 2 dias após o crime contra o Gari. Mesmo com o afastamento, a servidora ainda segue em investigação pela Corregedoria da Corporação. Ainda não há prazo para a conclusão da ação administrativa. Repórter Gabriela Salles. E a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais pediu para que o Departamento de Investigação de Proteção à Pessoa, o DHPP, compartilhe dados da quebra de sigilo telefônico do celular do empresário René da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do Gari Laudemir de Souza Fernandes no último dia 11 de agosto, aqui em Belo Horizonte. O pedido da Corregedoria foi realizado nesta quarta-feira dentro do processo que investiga se a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa de René, cometeu o desvio de conduta. Nesse pedido, a Corregedoria destaca fatos até então desconhecidos do grande público do inquérito que apura as circunstâncias do crime contra o Gari. Um desses fatos é que no dia do crime, a delegada foi presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e que foi ouvida e liberada no curso do inquérito. Inclusive, a gente tem a imagem desse documento, se vocês puderem colocar no ar para quem está assistindo a gente, para as pessoas entenderem isso daí de maneira um pouco mais correta.
E outro fato destacado nesse documento enviado pela Corregedoria é que conta no inquérito policial que apura o crime que Ana Paula e Renê mantiveram contato durante todo o dia em que o Gari foi assassinado. O texto continua especificando que a medida cautelar é necessária para esclarecer se a Delegacia de Polícia Civil, se a delegada, de Polícia Civil, a doutora Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, emprestou, cedeu ou forneceu sua arma de fogo para seu esposo Renê da Silva Nogueira Júnior, bem como para desmistificar se após o delito a servidora teria deixado de praticar ato de ofício ao tomar conhecimento da parte de seu esposo de que ele foi autor do delito e ou se teria favorecido Renê de alguma outra forma para ele se eximir da responsabilidade criminal. Em outro ponto deste pedido, a Corregedoria afirma que o acesso ao conteúdo do aparelho celular de Renê da Silva Nogueira Júnior poderá comprovar, eventualmente, se ambos mantiveram contato e se encontraram logo após o delito, bem como se existem conversas dando conta que a servidora já emprestou ou cedeu a arma de fogo que era de propriedade dela para Renê de forma habitual. É bom a gente lembrar, nesse caso, que exames de balística já comprovaram que a arma de onde partiram os disparos que mataram o Gari, que estava sob posse do Renê, é de propriedade particular da delegada. E algumas perguntas a Polícia Civil tem por obrigação vir a público responder. Primeiro, por que não foi divulgado no dia em que o crime aconteceu que a delegada tinha sido presa e depois de ter sido ouvida, liberada? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Por que a delegada não responderam? Primeiro dos casos. Segundo ponto a ser esclarecido, que é extremamente necessário. Por que a Polícia Civil mentiu ao afirmar que a delegada estava trabalhando, sendo que ela estava afastada das suas funções profissionais desde o dia do crime, dia 13? Esse afastamento dela foi dado através de um atestado médico por problemas psicológicos, coisa natural diante de tudo que aconteceu com ela, dado no dia 13, afastando ela por 60 dias. E a Polícia Civil não veio a público dizer isso, mentiu, vou repetir novamente aqui, mentiu, prevaricou a Polícia Civil, ao dizer que ela estava exercendo uma função, sendo que ela estava afastada dela. O porquê dessa atitude? Terceiro ponto que a Polícia Civil tem que vir a público esclarecer. O porquê do afastamento da doutora Ana Paula do Comitê de Ética da Polícia Civil. Os motivos. É porque ela está sendo investigada pela Corregedoria? Pode ser um fato, até mesmo de precaver e de garantir uma segurança à servidora pública, desde que, levando o fato, a presunção da inocência de que todo mundo, até que se prove ao contrário, é inocente. Isso é garantia constitucional, não sou eu que estou falando. E se esse afastamento é temporário ou não? Ainda tem um outro detalhe que até agora a Polícia Civil também não se pronunciou e precisa, porque também mentiu quando disse que não foi ela que pediu sigilo de justiça sobre esse inquérito, sendo que foi ele que foi pedido pela Polícia Civil. A Polícia Civil tem que se pronunciar rapidamente. Secretaria de Segurança, Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais tem que se pronunciar. Porque o que fica parecendo é que está havendo corporativismo por parte da Polícia Civil em relação a esse caso. E se todo mundo é igual perante a lei, independente do cargo que ocupe, isso tem que ser colocado ao pé da letra. É um inquérito público. Foi uma pessoa que morreu. Se o nome do Renê está sendo falado, tudo o que ele fez, se há investigações acerca da delegada, essas investigações têm que ser colocadas a público. Porque ontem, esse documento da Corregedoria também pedia sigilo da informação. Por quê? Por quê? Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais vem a público também dizer o porquê do sigilo em relação a esse fato.
Está tudo errado nessa questão. Tudo errado mesmo. E fatos têm que ser elucidados. A família do Laudemir está chorando a morte dele. Ele não volta mais para casa. Foi assassinado de maneira fria, cruel, por uma banal discussão de trânsito, por uma pessoa que não tem condição de viver em sociedade. Isso quem disse não foi eu, não. Foi o juiz ao decretar a prisão preventiva dele. É pelo Laudemir, por todos os garis de Belo Horizonte, pela sociedade mineira, pela sociedade brasileira que esses fatos têm que vir à tona e os posicionamentos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais têm que vir à tona de maneira imediata. Não há outra opção. A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, intimou nesta quarta-feira René da Silva Nogueira Júnior a definir qual advogado vai ficar responsável pela defesa dele. Na justificativa da intimação, a magistrada destacou que o cenário é de tumulto processual. Os 3 primeiros advogados de René, Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Viana Pereira, renunciaram à defesa do assassino confesso do Gari Laudemir Fernandes no último dia 18 de agosto. Nesse mesmo dia, o empresário chegou a constituir um novo defensor apenas para o depoimento em que prestou à Polícia Civil e confessou o crime. Posteriormente, René escolheu o advogado Dracon Cavalcante e, em 23 de agosto, novamente trocou a defesa e constituiu Bruno Silva Rodrigues como novo advogado. Só que aí, apenas 2 dias após essa troca, René voltou atrás e pediu, através de uma carta, que os advogados Dracon e Bruno atuassem juntos nesse caso. Muitos buracos, muitas falhas que precisam ser definitivamente esclarecidos. É verdade, muita coisa, meu Deus do céu. E olha só, gente, uma criança de 6 anos morreu na tarde desta quarta-feira na unidade de pronto atendimento do Hospital Municipal Madalena Parrilo Calixto, em Santa Luzia, na região metropolitana, aqui de Belo Horizonte. De acordo com a família, Nicolas Gabriel Brito Figueiredo passou mal pela manhã e foi levado à unidade de saúde. A criança passou pela triagem, recebeu uma injeção de antibiótico e foi liberado com orientação médica para continuar o tratamento em casa. Só que horas depois, ele voltou a passar mal, tendo diarreia, vômitos e mal-estar e precisou retornar à UPA, já desacordado. Profissionais de saúde tentaram reanimar Nicolas por cerca de 1 hora, mas ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A morte do menino gerou revolta entre familiares que chegaram a agredir funcionários e depredar o Hospital Municipal Madalena Parrilo Calixto em protesto. A Escola Municipal Professora Cessota Diniz, em Santa Luzia, onde Nicolas estudava, divulgou uma nota de pesar lamentando profundamente a morte do aluno. O prefeito de Santa Luzia, Paulo Bigodinho, também se manifestou pelas redes sociais. Em um vídeo, classificou o dia como um dos mais tristes de sua vida pública e prestou solidariedade à família e garantiu que a prefeitura vai apurar o ocorrido. Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos registrados pela Polícia Militar e que aguarda a conclusão dos laudos de exames que poderão atestar as circunstâncias e as causas da morte da criança. E a Polícia Federal cumpre nessa quinta-feira 9 mandados de prisão preventiva e outros 26 de busca e apreensão em 6 cidades aqui de Minas Gerais. Os alvos são suspeitos de compor uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas. Segundo a Polícia Federal, a ação é um desdobramento da Operação Antil, deflagrada em 19 de novembro do ano passado e que já havia identificado parte da organização criminosa investigada. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Uberlândia e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, Patos de Minas e Patrocínio, no Alto Paranaíba, Santa Luzia, na Grande BH e Curvelo, na região central do estado. E o clássico entre Atlético e Cruzeiro, que ocorreu na noite dessa quarta-feira na Arena MRV, foi marcado por um acidente de trânsito e também por brigas entre torcedores. Um cruzeirense de 31 anos morreu após capotar o carro que dirigia sozinho na Avenida Cristiano Machado, no bairro São Gabriel, aqui na região
nordeste da capital. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o veículo estava em alta velocidade no momento do acidente e foram encontradas latas de cerveja em seu interior. Em uma escolta policial de torcedores da Loucura terminou em agressões com socos ingleses, pedradas, explosivos e tumulto com integrantes da Máfia Azul, ainda na noite dessa quarta-feira. Segundo informações, cerca de 70 torcedores da torcida organizada do Atlético caminhavam da Arena MRV até a Estação Barreiro, quando foram alvo de emboscada de aproximadamente 100 torcedores da torcida organizada do Cruzeiro na Avenida Tito Fugêncio. O boletim policial registra que os militares utilizaram balas de borracha, explosivos e granadas de fumaça para conter as brigas entre os torcedores. 9 membros da Galocura foram registrados como vítimas do confronto. Nenhum integrante da Máfia Azul foi preso. 8 guarnições do Corpo de Bombeiros trabalharam na manhã de hoje no combate a um incêndio de grandes proporções em uma borracharia localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Jardim América, na região oeste aqui de Belo Horizonte. Segundo as informações repassadas pelos bombeiros, o galpão atingido pelas chamas era utilizado como borracharia, mas no momento estava sem funcionamento. O fogo foi intenso e as chamas podiam ser vistas de longe devido à queima dos pneus que ainda estavam no local. Vizinhos relataram que um homem, possivelmente em situação de rua, teria ateado fogo em um terreno ao lado, o que provocou um incêndio que se alastrou para a edificação. Os bombeiros permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo. A Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para avaliar o imóvel e as investigações sobre as causas do incêndio vão ficar a cargo da Polícia Civil. E parlamentares aprovam um projeto de lei que impede nomeação de pessoas condenadas por crimes sexuais. As informações, Gabriela Salles traz agora. Segue para sanção ou veto do governador de Minas Gerais o projeto de lei que veda a nomeação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes para cargos em comissão no Estado. O projeto, que foi em votação nesta quarta-feira, recebeu 58 votos favoráveis e nenhum voto contrário. De acordo com a deputada Marli Ribeiro, do PL, autora do projeto, o objetivo da medida é tornar mais rígidas as restrições contra condenados por crimes contra crianças e adolescentes no Estado. Outra proposta aprovada pelos parlamentares nesta audiência em plenário foi um substitutivo em que determina recursos para que mulheres vítimas de violência doméstica tenham acesso a transporte coletivo intermunicipal ou em situação de desabrigamento custeado pelo Estado. O recurso deverá ser garantido no orçamento das atuais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Repórter Gabriela Salles. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar um pouco sobre a construção de uma nova unidade do Instituto Federal de Minas Gerais, aqui na capital mineira. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 18 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 21 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o projeto de lei que cria 21 cargos de juízes substitutos no Tribunal Regional da Terceira Região, aqui em Belo Horizonte. É o Tribunal Regional do Trabalho, me desculpe. A aprovação da proposta, que tramita desde 2014, inclui o regime de urgência solicitado pelo relator do projeto, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para que seja analisada no plenário do Senado. A Câmara dos Deputados já havia dado o aval em julho deste ano. De acordo com o Rodrigo Pacheco, o projeto visa corrigir uma lacuna na Lei Federal de 2012, que criou vagas de juízes titulares nas varas do tribunal, sem prever a existência dos juízes substitutos, o que impacta o acesso da população à Justiça do Trabalho. O senador ainda afirmou que o projeto prevê que os recursos financeiros necessários para a criação dos cargos vão ser custeados pelas dotações orçamentárias do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, incluídas no Orçamento Geral da União.
12 horas e 22 minutos. A Assembleia de Minas aprova o nome do deputado estadual Alencar da Silveira Júnior para se tornar o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Gabriela Salles conta pra gente. Parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovaram nesta quarta-feira, dia 27, o nome do parlamentar Alencar da Silveira Júnior, do PDT, à vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Foram 65 votos a favor e nenhum contrário. O parlamentar Alencar da Silveira, que tem 63 anos, vai ocupar a cadeira do conselheiro José Alves Viana, que aposentou. Ainda há outras 2 vagas que devem ser preenchidas no tribunal devido à aposentadoria dos conselheiros Mauri Torres e Vanderlei Ávila, após completarem 75 anos, idade em que a aposentadoria dos conselheiros é compulsória. O processo de eleição das 2 outras vagas será discutido na Assembleia após a nomeação do governador Romeu Zema do Novo e a posse de Alencar da Silveira no TCE. Repórter Gabriela Salles. O governo de Minas Gerais e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPEMIG, lançam nesta segunda-feira a segunda etapa de testes da vacina contra a dependência química. A repórter Gabriela Salles está de volta, acompanhou essa movimentação agora pela manhã e conta tudo para a gente. O governo de Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais anunciaram a concessão da patente nacional e internacional da vacina Cailixicoca contra a dependência de cocaína e crack. O anúncio foi feito durante a cerimônia que marcou os 40 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPEMIG, que divide a titularidade da patente com a universidade. Com investimentos de 18 milhões de reais, será possível iniciar os testes clínicos em humanos, que terá duração média de 4 anos. A vacina Cailixicoca está ainda numa fase pré-clínica de testes laboratoriais que estão sendo realizados, dando seguimento à etapa que levou ao registro da patente, que foi uma etapa de prova de conceito. Agora esses testes estão mais estendidos. A vacina é baseada em molécula sintética que estimula o organismo a produzir anticorpos. Eles se ligam à cocaína no sangue e impede que a droga alcance o cérebro. A expectativa é que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação no estado ultrapassem R$ 1 bilhão até o ano que vem. Repórter Gabriela Salles. E o Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei que cria regras na tentativa de combater a adultização de crianças no mundo digital, seja por redes sociais, sites, programas e aplicativos, jogos eletrônicos ou plataformas específicas. A proposta prevê obrigações para os fornecedores e controle de acesso por parte de pais e responsáveis e promete também combater a exploração de crianças nas redes sociais. O descumprimento das medidas pode levar a multas que vão de R$ 10 por usuário cadastrado na plataforma até um limite de R$ 50 milhões, dependendo da infração. Uma das novidades do projeto aprovado na Câmara é a previsão de que a fiscalização e a sanção sejam feitos por uma autoridade nacional autônoma, entidade de administração pública que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos, além de fiscalizar o cumprimento da nova legislação. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados na semana passada e agora, após a nova votação pelos senadores, a proposta segue para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E o presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas de uma carreata que realizava nessa quarta-feira. Segundo a imprensa local, homens atiraram pedras e garrafas contra o líder argentino. A caravana foi suspensa por motivos de segurança. Um porta-voz informou que ninguém se feriu. A carreata fazia parte de um evento do partido de Milei, a Liberdade Avança, na cidade de Lomas de Zamora, no sul da Grande Buenos Aires. O presidente estava acompanhado do deputado José Luiz Expert, um dos principais candidatos às eleições legislativas de outubro. Diante do ataque, ambos desceram da caminhonete onde estavam com a ajuda de seguranças e foram retirados do local em outro veículo. Também dá para a gente ver nas imagens que atrás do Milei estava a irmã dele, que vem sendo alvo de... essa moça de
boné roxo, para quem está nos assistindo na tela da TV Horizonte, é a irmã do Milei, que vem sendo alvo de investigações do Ministério Público da Argentina por suspeitas de corrupção, de desvio de verbas públicas em uma Fundação Nacional de Amparo a Deficientes. E ontem mesmo o Milei denunciou e disse que os ataques partiram de membros e de pessoas que são favoráveis ao grupo peronista, né? Inclusive, na hora dos ataques, o Milei entoava gritos, né, de ordem contra a Cristina Kirchner. Agora, 12h28. Vamos para um breve intervalo e, na volta, a gente traz mais informações aqui no Rede Notícia, em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM 107,1 e na Cultura M, nos 830 kHz. Doze horas, 34 minutos, a gente volta com Rede Notícia e agora, com muita alegria, a gente vai conversar com o Dom José Otácio, que hoje, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, que foi nomeado pelo Papa Leão XIV como membro para o dicastério para o clero. Dom José Otácio, o único brasileiro a participar desse dicastério. Boa tarde, Zé Otácio, muito prazer ter o senhor aqui. Né? Muita honra, muita alegria nesse dia de muita felicidade que eu creio para o senhor, né? Na sua caminhada eclesiástica, deve ser um dia de muita felicidade, né? Parabéns. Opa, obrigado. Boa tarde a você, aos ouvintes também. Eu me sinto valorizado, né, pela igreja. O espírito com o qual eu recebo esta missão, né, é um espírito de serviço. A alegria, ela vem do fato de, em todas essas delicadezas, né, da igreja, tem sempre um olhar de Deus que aceita, né? Aceita o caminho que estamos fazendo. E sugestivo que no dia de amanhã eu vou completar 25 anos de padre, é o meu jubileu sacerdotal, então, digamos assim, esse serviço no dicastério para o clero, para auxiliar, né, os irmãos padres, me sinto como confirmado também na minha vocação de padre. E como é que o senhor vai trabalhar no dicastério para o clero, Vaticano para o clero, né? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que o senhor vai trabalhar lá? Qual que vai ser, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores entender qual que é essa função? É um serviço colegiado, então é um apoio que damos. Em loco tem o prefeito, que é o cardeal Lázaros, e tem o secretário ali, tem um bispo chileno, Andrés Ferrada. Então, eles estão em loco, né, com o seu colegiado local, né, com padres que dão assistência. E nós somos bispos que prestamos assistência, eventuais ida a Roma, certamente pelo menos uma para uma assembleia, e eventualmente análise de documentos, né, tudo que diz respeito à natureza do ministério, do exercício dos padres, a sua missão. Então, pensemos, se em algum momento a igreja quiser elaborar algum tipo de guia, né, para a vida e ministério dos padres, como já temos, mas querendo reformá-lo, eu faria parte, digamos, desse colegiado para analisar. Mas eu vou ter que descobrir ainda, concretamente. Até dizia aqui, fora do ar, a gente falava, nós não somos comunicados. Não é nem comunicado, não, né? Não. Só adianta, você está lá, né? Isso, perfeito. Aliás, eu estava hoje pela manhã, vindo para cá e entrar muitas mensagens no telefone, eu disse, pensei que fosse alguma coisa, talvez pode acontecer, de outra natureza, né? Que fosse ruim. Então, eu abri uma mensagem, que era de um sacerdote aqui da Arquidiocese, e ele parabenizando. Aí eu falei, então é isso, então não é nada grave. Então, vamos, vida que segue. É uma missão, né, Dom? Perfeito, é assim que deve ser encarada, né? Então, vejo como uma delicadeza da igreja que me pede e com o espírito de serviço, vou me empenhar o máximo possível para que seja qualificado esse serviço. Me corrija se eu estiver errado, o próprio Papa Leão XIV fez parte desse dicastério também. Ele era o prefeito de dicastério para os bispos. Para os bispos. Perfeito, Tanto é que a minha nomeação foi comunicada pelo atual Papa, né? Ele era então prefeito, então nessa ocasião eu fui chamado lá, porque estava em Roma, prestando serviço no Colégio Brasileiro, então ele estava no dicastério para os bispos. E por falar em Roma, existe a possibilidade do senhor morar lá ou o senhor vai fazer essas viagens, né, rotineiras? Eventuais, né? Talvez nem são tantas assim, né, acredito. Como eu disse, eu vou ter que saber realmente o que vai consistir
esse meu serviço, esse apoio ao dicastério. Mas serão idas eventuais, ok? Então, o meu serviço como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, auxiliando o Dom Valmor, mantém-se, é a coisa principal, é a missão principal do momento da minha vida. E como é que o senhor estava falando, chegando isso próximo dessa data do senhor, de um jubileu, né, da sua ordenação, como é que isso chega para o ser humano, Dom José Otásio? Porque quando a gente está falando aqui, está falando diante de um sacerdote, mas por trás do sacerdote existe um ser humano. Como é que isso chegou, essa notícia para o senhor, como ser humano que já desde cedo tem o seu desejo de seguir um caminho, como todos nós, né? Vamos escolhendo um caminho para a vida. Como é que isso chegou para o senhor? Cara, eu entendo assim que todo mundo gosta de ser amado e valorizado, né? Coisas básicas, né? A sobrevivência emocional depende disso. Então, eu me sinto valorizado com isso, né? Eu sinto que a igreja diz assim, olha, tá certo, o caminho que você está indo, ou seja, você pode ajudar outros. Então, o ser humano, né? Onde está o padre, está o bispo, em mim, ele fica feliz, se sente confirmado e sinto até desafiado a ser melhor, né? Eu sinto desafiado porque terei que ter um papel de auxiliar outros irmãos, participar em decisões importantes. Então, eu sinto o ser humano que está em mim, então ele sente desafiado a melhorar, a otimizar, né? Usando uma expressão aí de um técnico de voleibol, time que está ganhando é preciso mexer para continuar ganhando. É verdade, esse negócio que não se mexe é a grande bobagem, né? É, isso aí. Otásio, acredita que o senhor, como sendo o único representante brasileiro, possa fortalecer ainda mais a nossa igreja aqui no Brasil, né, os desafios pastorais também? Eu acredito que a gente possa levar as questões nossas como um horizonte também para encontrar respostas através de experiências diferenciadas. Então, eu penso que vai dar uma boa troca, né? Penso o Brasil, temos um histórico de formação, nossa arquidiocese mesmo, há um projeto, né, muito claro no itinerário de formação dos padres, então a gente tem algo a contribuir e por que não, está aberto a aprender, né, a como dinamizar o nosso jeito de ser padre, de formar. As questões do nosso tempo precisam de encontrar respostas ou pelo menos esboço, né, não ser pretensiosos de dar a última palavra, mas de que nessa troca, penso que vai ser enriquecedor, né, para a nossa igreja aqui e também no Brasil. E é um tempo, né, Dom, que a gente está vendo que nunca se precisou tanto buscar Deus para a gente resgatar a humanidade, resgatar a empatia, resgatar o amor pelo próximo, né? É um tempo que tem esse desafio, né, da gente voltar a olhar para o outro como a si mesmo, como o próprio Jesus nos ensinou, né? O Papa Francisco pedia muito isso, a igreja em saída, né? Mas veja só, porque o substrato da nossa fé cristã diz que, digamos, isso que somos nós não foi criado assim por acaso, né? Foi criado em vista de Cristo, né? Ele é o homem perfeito à medida. Então, esses valores que estão em Jesus, conseguir reformatar, né, a nós mesmos naquele molde que é Jesus, teremos sempre a resposta adequada para todos os tempos, né? O que eu quero dizer? É que Jesus, nele está o humano, né? Que a gente repropor e propor de novo seus valores. Por exemplo, não faça o outro que você não gostaria que fosse feito a você. Faça o que você gostaria, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse horizonte evangélico, inclusive com o testemunho da vida, está disposto a dar a vida pelos outros, né? Que a gente gasta um tiquinho aqui, um tiquinho ali, como dizemos nós os mineiros, né? Um tiquinho aqui, um tiquinho ali, gastando a vida, passa por aí. Então, não tenho que, em tudo, levar vantagem, né? Tem que tirar do outro o máximo do meu proveito, porque eu vou ganhar muito mais quando gastar a vida pelo outro, né? Penso que está aí, né? Está aí, eu acho que o desafio de todos os seres humanos e de nós padres, né? Tem um fundador de um movimento chamado Prado, o padre Chevrier, ele fala que um dinamismo legal da vida do padre, penso para todos, é nos tornarmos pão para os outros comer. Meu Deus. É uma imagem boa, né? Um pão gostoso, fofinho, quentinho. E que responsabilidade, né? Sim, sem dúvida, né? É isso.
Dona Zé Otávio, parabéns mais uma vez. Muito obrigada, viu, pela participação aqui do senhor. O senhor completou um ano agora como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Nesse mês de agosto. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada. Ok. Obrigada pela participação aqui no Rede Notícia. Com alegria, tá bem? Então, Deus nos abençoe a todos, cada um possa cumprir a sua missão com alegria para gerar a vida em torno a onde estivermos. Amém. Muito Amém. obrigada. Vamos para mais um intervalo, 12 horas e 43 minutos. Doze horas 46 minutos, está de volta o Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, canal 30.1. Você que nos assiste também no YouTube, no nosso canal @tvhorizonte.oficial e está ouvindo a gente na América FM 107,1, Cultura M 830 kHz. 12 horas 47 minutos. Olha só, gente, a Casa da Mulher Brasileira aqui em Belo Horizonte deve ser inaugurada em 2026. O espaço é um espaço pensado para atender mulheres vítimas de violência e também em situação de vulnerabilidade. Quem detalha é a repórter Letícia Bessa. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, visitaram nesta quarta-feira as obras da Casa da Mulher Brasileira, que fica no bairro União, região nordeste de Belo Horizonte. A unidade vai oferecer serviços especializados de atendimento e proteção a mulheres em situação de violência. A inauguração está prevista para o segundo semestre do ano que vem. A intenção é que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar recebam todos os cuidados possíveis de vários órgãos públicos no mesmo local. O projeto prevê pavimento único, dividido em 7 blocos de serviços, além de recepção, triagem e estacionamento. O investimento é dividido entre a Prefeitura de Belo Horizonte, a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal, superando 17 milhões de reais. Em todo o país, há 11 unidades da Casa da Mulher Brasileira e 31 em fase de implementação ou obras. Repórter Letícia Bessa. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais suspendeu na execução dos projetos contemplados no edital de 2024 da Política Nacional Aldir Blanc, o PNAB, que previa apoio a mostras e festivais culturais em todo o estado. A medida foi adotada após a pasta identificar possíveis falhas no processo de seleção. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado, a Secult, a suspensão tem caráter preventivo e busca resguardar tanto a administração pública quanto os agentes culturais. Mas é bom que a gente já coloque acerca desse assunto. A deputada estadual Lohana França, do PV, já entrou na justiça, já acionou a justiça para reaver essa suspensão do edital. Sim. Ela aponta falhas, inclusive a gente está tentando contato com a Lohana para saber um pouco mais. Amanhã a gente traz mais detalhes acerca desse assunto aqui no Rede Notícias. Tem outra coisa também, gente, que a gente não conseguiu colocar no ar hoje, mas é um bastidor. É um bastidor baseado num fato, numa notícia, relacionada ao Propag. Propag, algumas normas do Propag, de funcionamento do Propag, eram definidos, Jana, por uma medida provisória, que perdeu o prazo na sexta-feira. E entre as normas que eram estabelecidas por essa medida provisória, Jana, caia para trás aí, sabe o que decidia? Sobre a avaliação dos ativos. Aquele imbróglio da avaliação dos ativos. A lei original determina que o BNDES é que tem que fazer essa avaliação. A gente discutiu isso ontem, comentamos, né? E essa lei, essa medida provisória, determinava que a Secretaria de Fazenda Nacional poderia contratar o BNDES sem licitação. Ixi. Não foi contratado. Não foi definido. Com o fim da medida provisória, o que acontece? Agora vai ter que ter uma licitação para contratar o BNDES. O que acontece agora? Isso é a gente conversando com fontes, tanto da Assembleia, outras fontes diversas, governo federal, também Senado Federal. Agora uma comissão da Câmara, do Congresso Nacional, vai se juntar para definir a possibilidade de um decreto-lei
para definir as novas regras sobre a avaliação. Ou seja, mais do que nunca se faz necessário a ampliação dos prazos do Propag. Não tem outra saída. Ou os prazos do Propag são ampliados, ou vai ter que a Assembleia se posicionar sobre Copasa e CEMIG sem saber quanto vale e quanto o governo federal está disposto a pagar. Isso também é importante porque está em banho-maria na Assembleia, em caráter de expectativa, colocar esses projetos em votação ou não. Por quê? Porque estava se esperando até amanhã essa questão do prazo. Agora, eu não consigo compreender, sinceramente, como se estava estabelecido isso em medida provisória. Ciente do fim da medida provisória que determinava isso, por que o governo federal não determinou? E nada foi feito. E nada foi feito. Aí não adianta dizer... E aí eu estou falando também para a oposição mineira aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que faz parte da situação no governo federal que quem construiu o Propag. Que o governo do Estado está utilizando a desculpa de vender CEMIG e Copasa no escopo do Propag. Pode ter essa intenção? Pode-se ter essa intenção, mas diante de uma pataquada, uma atrapalhada dessa, não tem como defender, Janaína. Fica complicado, né? Não é verdade? O BNDES primeiro já disse, tem que esperar 9 meses. Aí não contratou por quê antes? Se sabia que era só o BNDES que podia e sabia da MP. Ou será que não sabiam? Vai saber, né? Já pode acontecer também, né? Gente, e essa já está virando uma novela, né? Essa questão do Propag. Há meses, cada hora é um empecilho, cada hora é algo novo que você sabe que acontece. Então, realmente precisa se resolver logo, né? E essa questão da avaliação dos ativos é tão importante, porque nós vimos aqui, inclusive, deputados estaduais da oposição ao governo Zema, defendendo que só a Codemig bastava para chegar àquele cômputo dos 34, 35, uns falam 40 bilhões de reais. Só que 20%, né? Só que sem a avaliação, nem dá para saber se só a Codemig é que serve. E aí, como é que fica? Para quem nos acompanha, para entender, você seria capaz de vender algo, né, sem saber o preço? Exatamente. Você sabe, mas outra pessoa que vai colocar o preço, você seria capaz de fazer isso? Não dá, né, gente? E aí, outro fato, o governo de Minas Gerais já aderiu ao Propag. Só que se não forem entregues os ativos, até que sejam entregues os ativos, seja assinado o negócio, continua valendo o pagamento da dívida pelo RRF. Minas vai quebrar, gente. Minas vai quebrar. As pessoas estão achando que isso é brincadeira. Vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a polícia, vai faltar dinheiro para tudo. Quem está sentado nas cadeiras macias tem que entender que o momento não é pensando em 2026. O momento é pensando lá em 2050, em 2060. É no futuro do Estado. Sendo eles ou não à frente dessas situações. O Estado quer pagar. Isso é fato, né? Tem que pagar. Só que se os juros, se não for feito o Propag, os juros continuarem ali aumentando, é uma bola de neve, uma dívida... E é uma questão, Janaína, que técnicos já falaram, e até a gente ouviu o pessoal do Sindifisco falando sobre isso também, essa dívida se torna impagável em 3 anos. Em 3 míseros anos, o governo do Estado não dá conta mais de pagar a dívida. Tem que ser discutido isso de maneira correta. A gente espera um posicionamento rápido das autoridades que estão responsáveis sobre isso, e em especial do governo federal. Está na mão do governo federal decidir isso. Agora está na mão porque deles, também pode ser resolvido através de um decreto. Tá? Infelizmente, a situação é essa. São 12 horas e 55 minutos.